Muita gente reclama que trabalha muito, que estuda muito, que ora muito, mas não vê o resultado aparecer. Em Marcos 4, Jesus explica que o problema raramente é a semente, mas que quase sempre é o solo onde você a jogou. Onde você está investindo a sua semente? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui nessa sexta com propósito para poder trazer uma palavra de Deus para vocês, uma reflexão de forma descontraída, batendo um papo aqui com vocês, para que a gente possa então refletir sobre o que está em Marcos 4 e entender como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida, para que a gente possa então ver os frutos daquilo que a gente está semeando. Bom, e aí se a gente lê a passagem, na verdade eu queria ler, Jesus fala aqui antes sobre a parábola, ele fala sobre a parábola do semeador, explicando ali sobre a questão de você jogar a semente, e aí uma vai dar fruto, outra não vai dar fruto, enfim, mas eu queria ler com vocês aquilo que está na explicação da palavra, que aí Jesus, então, depois, para os seus discípulos, ele explica o que essa parábola significa. E aí diz o seguinte: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então o que a gente pode extrair aqui? Que existem diversos tipos de solo. A semente ela vai ser lançada, a semente é a palavra de Deus, é aquilo então que Deus está colocando no nosso coração. Mas o quanto isso vai frutificar, como vai frutificar, que tipo de fruto ela vai dar, depende muito do nosso coração, onde então está sendo semeada essa palavra, essa semente. Então a gente precisa se preocupar em como está o nosso coração. E a gente precisa também aqui ter uma preocupação muito grande com relação a isso, porque embora a palavra de Deus ela esteja disponível a todos e a todo momento, principalmente hoje na internet, isso muito é falado, muitas pregações, muitas palavras, versículos que são compartilhados, mas como que está o seu coração? Ele está receptivo? Ele está aberto para receber, para ouvir a justiça de Deus e ser tocado por ela e ser transformado por ela? Então é daí que vem toda a questão, porque se você, de fato, ouve a palavra, lê, mas o seu coração ele não está aberto, se você está com o coração endurecido, você não vai ouvir e não vai receber essa palavra e não vai ser transformado por ela. E aqui então a gente pode observar esses 4 solos, como a gente descreveu. Então, rapidamente, é aquele que está à beira do caminho, que falta foco e que se distrai com as tentações de Satanás, com tudo aquilo que Satanás vem colocando na sua mente. Então, essa semente ela não vai ser absorvida, ela não vai ser cultivada e muito menos ela vai dar frutos, porque vão vir os pássaros, vão comer e de fato ali não vai ter nenhum tipo de continuidade. O pedregulho é justamente aquele entusiasmo que está sem raiz, ou seja, falta profundidade, por mais que receba a palavra, mas ela logo se perde, porque na verdade não há profundidade, não há um entendimento, não há uma busca, uma sede por se aprofundar na palavra de Deus. O terceiro são os espinhos, ou seja, o sufocamento por conta da ansiedade, por conta das preocupações, por conta do seu foco em outras coisas, principalmente nas questões materiais e nas riquezas do mundo, mas aquele que é a boa terra é justamente aquele que ouve e frutifica. Então a gente precisa atentar para esses 4 tipos de solo, onde então a gente vai ter a nossa semente plantada e saber como que a gente pode transformar o nosso coração em uma boa terra. E aqui a gente pode fazer uma conexão muito boa com a questão da liderança, de como que a gente pratica isso no nosso dia a dia. Liderança é justamente a gente saber onde a gente coloca energia, saber então guiar os nossos passos, as rédeas da nossa situação, da nossa vida. Se você gastar uma semente boa em um solo ruim,
você vai ter um prejuízo com aquilo que você está semeando. Então também saiba onde você está semeando a sua semente, a sua energia, o seu esforço. É interessante também a gente observar, Jesus fala sobre a parábola da semente, que fala do homem que semeou e que foi dormir. E que, na verdade, a gente precisa entender que o processo não depende do nosso controle. Na verdade, quando a gente semeia e quando a gente busca a palavra de Deus, e isso então é colocado no nosso coração, e nós estamos com o coração aberto, o Espírito Santo, Deus vai transformando a nossa vida, vai mudando o nosso caráter, mudando o nosso ser, mudando o nosso comportamento, porque muitas pessoas se preocupam às vezes, eu não sou tão bom, eu tenho meus defeitos, eu preciso primeiro largar o meu vício, preciso primeiro largar o meu pecado para que eu possa então ir à igreja, me dedicar a Deus. Não, é justamente o contrário. Quanto mais então você vai preparando o seu solo, preparando a terra para que então a semente ela possa ser recebida, mais então Deus vai transformando o seu ser e vai fazendo com que essa semente ela possa ser frutificada. Mas você primeiro precisa se dispor, precisa preparar o seu coração, abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Então, como a gente mostrou aqui nessa parábola, essa semente ela vai crescer sem que a gente saiba como. Então, existe uma parte da nossa vida e daquilo que a gente faz no dia a dia que está sobre a nossa responsabilidade, o controle é seu, que é justamente você se dispor, abrir o seu coração, mas a maior parte, o agir é de Deus. Você precisa descansar na soberania dele, sabendo que você faz a sua parte, mas Deus é que vai dar o crescimento, Deus é que vai fazer com que tudo isso frutifique e transforme a sua vida. Então entenda, quando a gente fala sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, que não é sobre a força da semente, mas sim sobre a qualidade do solo. E isso é o mais importante. Pare de culpar, então, a semente ou a oportunidade. Pare de colocar a culpa naquilo que está ao seu redor, seja na pregação, seja na igreja, seja no ambiente no qual você está inserido. Olhe para ele e, na verdade, entenda o que na sua vida está impedindo que essa palavra dela seja recebida. Entenda o que está sufocando o seu crescimento hoje, o que está te distraindo, onde está o seu foco, porque na verdade Jesus também diz, onde está o tesouro, o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde você está então colocando o seu foco? Em que você está tendo a sua preocupação maior? Onde você está colocando a sua ansiedade? A palavra diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Então coloque diante dos pés de Jesus, ore, entregue a ele de coração, abra o seu coração para que você então receba a palavra. Entenda que faz parte da sua responsabilidade abrir o seu coração, se colocar disposto, disponível e deixar que o Espírito Santo faça o resto na sua vida. Então nesse final de semana eu faço um convite para você. Faça uma varredura nos seus espinhos, naquilo que está ao seu redor, naquilo que está na sua vida, que está então atrapalhando para que Deus faça com que essa semente ela possa frutificar na sua vida. O que está tirando o seu foco daquilo que realmente importa, daquilo que vem do alto, daquilo que é eterno, daquilo que é perene, que vai durar para sempre na sua vida, no seu espírito. Então entenda que aquilo que está nesse local, nesse momento aqui na sua vida, nessa terra, aquilo que é material é passageiro, vai ficar para trás. Mas aquilo que vem do alto é o que você vai carregar por toda a sua eternidade. Essa sexta com propósito é sobre alinhamento da sua vida, do propósito e daquilo que Deus vai fazer de acordo com aquilo que você receba da palavra dele e deixando que ele transforme a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e continue nos acompanhando para que você possa então ser transformado pela palavra de Deus, ouvindo outras mensagens como essa, para que Deus vá trabalhando no seu coração. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo.